Hey everyone, what's a crack? Vamos lá? A aula de hoje nós iremos falar a respeito do infinitive and ing form. Vocês vão entender já já o que é isso. O infinitivo é o infinitivo em inglês. O infinitivo do inglês, ele tem uma particularidade bastante característica, que é a partícula to, tá? Que sempre acompanha os verbos. Vamos ver os exemplos. To cry, to run, to sleep, to wait, to rain, to watch. Tá? Respectivamente, chorar, correr, dormir, esperar, chover e assistir. Então, a frase mais famosa do inglês, to be or not to be, that's the question. Quem disse isso foi William Shakespeare, na peça de Hamlet, certo? E, gente, vejam só, esse infinitivo, né, ele, claro, to, ele tá meio que como se fosse uma preposição, tá? A gente usa ele também como preposição. Então, por exemplo, I decided not to go to London. Como se a gente fosse traduzir literalmente, ficaria para correr, para chorar, para esperar. Mas aí dá a ideia do nosso R no infinitivo. Então, chorar, to cry. Certo? I want to cry. I want to cry. To cry. Eu quero chorar. I want to cry. Ou I want to cry. Cry. A gente também pode falar I want to cry. Certo? I decided not to go to London. Eu decidi não ir para Londres. Perceberam que aí o to ele é usado de duas formas. Então, como partícula auxiliar para o infinitivo, to go, e to London, para Londres, como preposição. E ele tem esses usos, né? Ele é usado justamente para isso. Então, I'm calling to ask you about that. Então, eu tô ligando para você para perguntar sobre papai. Então, to ask you. Perguntar a você. To ask you. Certo? Então, qualquer verbo no infinitivo, ele vai ter essa partícula. Certo? Posso escrever o verbo sem ela? Eu posso. Mas ali ele tem que estar acompanhado de algum pronome. Então, rain. Somente rain. Aliás, rain não, porque rain é um verbo de fenômeno da natureza. Vamos lá, sleep. Sleep é dormir. Se eu escrever to sleep, dormir, no infinitivo, o verbo não está conjugado ainda. Então, se eu escrever I sleep at 10 p.m., eu durmo às 10 da noite. Então, I sleep, eu durmo. Porque no inglês o verbo quase não se flexiona. Então, quando eu escrevo um verbo em inglês, eu tenho que escrever o pronome. Porque se eu não escrever o pronome, eu não vou saber quem está conjugando aquele verbo. Então, é diferente do português, que eu posso dizer durmo às 10 da noite. Durmo. A desinência do português é que determina em que conjugação aquele verbo está. Se está na primeira, se está na segunda, se está na terceira pessoa. Mas no inglês eu não tenho essa opção. No inglês, se tiver sleep, eu não vou saber se sou eu, se é você, se é ela, se somos nós. Então, we sleep at 10 p.m. We don't sleep at 10 p.m. Eu sempre tenho que colocar um pronome, certo? No inglês. Então, o to, ele serve para infinitivizar. Olha aí o neologismo. Ele serve para colocar no infinitivo o verbo e também serve para ser usado como uma preposição, que é o caso da primeira frase aí, ó. I decided not to go to London. Eu decidi não ir para Londres. Tá certo? Next. E agora, pegando o fiozinho da meada, a gente vai ver ainda a conjugação verbais, enfim. Só que a gente vai partir para o ing. O ing do inglês é o gerúndio. Tá? O gerúndio, quem não se lembra, gerúndio é aquela forma verbal, aquele modo verbal que é caracterizado por dar uma continuidade à ação, tá? Como eu coloquei nesse quadro, smiling, going, tying, writing, listening,
traveling, writing. Então, viajando, indo, comendo, fazendo, doing. Certo? Ele dá uma continuidade ao verbo, mas não só isso, tá? Ele também pode ser usado para caracterizar outras coisas, como, por exemplo, formar adjetivos. What do you mean? Como assim? Formar adjetivos. Vamos lá. Drink. A gente sabe que drink, to drink é beber. Drink. Tá lá. Drink water. Água potável. Ou seja, água que dá para beber. Água que dá para ser bebida. Drinking water. Tá entendendo aí? Então, formou um adjetivo potável. Water. Drinking water. Água potável. Então, quando você pegar uma garrafa e ler lá, drinking water, água potável, você vai sacar logo que ali é água potável. Então, você transformou um verbo em um adjetivo. Drink, drinking. Tá? Como poderia ter sido também continuar sendo o verbo. I'm drinking beer. I'm drinking orange juice. Eu estou bebendo suco de laranja, eu estou bebendo cerveja, eu estou bebendo... I drink anything. Então, I drink anything to die my thirsty. Eu estou bebendo qualquer coisa para matar minha sede. Beleza? I am drinking anything to die my thirsty. Formar substantivos. Como assim? De listen. Listen é ouvir ou escutar. Quando eu transformo listen em listening, na categoria de substantivo, eu quero dizer ali a audição. My listening is not good. My listening is not grand. Minha audição não está boa, minha audição não está legal. My listening is perfect. Minha audição é perfeita. Então aí eu transformei um verbo listen em um substantivo. Listening. Beleza? Next. E a gente também dá um verbo, como eu falei, uma progressão. Call, chamar. Calling, chamando. I'm calling to my mom. Eu estou ligando para minha mãe. Tá? I'm calling you every day. Eu chamo você todo dia. Eu estou chamando você todo dia. I'm calling you every day. Certo? Então aí a gente deu uma progressão ao verbo, uma continuidade. É o nosso fazendo, falando, cozinhando, indo, dormindo, escrevendo. A gente dá uma continuidade. O nosso gerúndio é o NDO. No inglês tem o ing, o ING, o ING. Certo? E a colocação dessa terminação em um verbo segue algumas regras ortográficas. Certo? Então, a gente vai observar essas regras e vai ver como elas se comportam na formação dos verbos. Let's go! Nos verbos terminados em E, nós retiramos esse E e acrescentamos o ING. Example, to have, having, ter, tendo, to give, dar, giving, dando. Temos uma exceção no verbo to be, porque nós não podemos tirar o E do be, né? Pelo amor de Deus. Então aí abre-se uma exceção. Except him. Being. Sendo. Certo? A única exceção nessa regra é o verbo to be. A gente não vai tirar o E do be. Não tem como fazer isso. It's not possible. Nos verbos terminados em EE, basta somente acrescentar o ING. Então, to see, ver, seeing, vendo. To agree, agreeing, concordar. To agree, agreeing. Certo? Então, aí, só acrescentamos o ING. Nos verbos monossílabos, prestem atenção nesse daqui. Nos verbos monossílabos terminados em consoante, vogal, consoante, CVC, repetimos a última consoante. Então, to kid, que é brincar. Kidding, fica kidding. Então, a gente dobra a letra
D, já que ela é a última consoante. Prestem atenção, gente, que são esses verbos que terminam em CVC, consoante, vogal, consoante. Repetimos a última letra, que é uma consoante, certo? E acrescentamos o ing. Então, to kid, kidding. To run, correr, running. To stop, stopping. Certo? Então, é bem importante prestar atenção nisso daí. Tá, beleza? E ó, nos verbos dissílabos, aqui esses verbos já têm 2 sílabas, a gente pode separar, terminados em consoante, vogal tônica, ou seja, vogal que tem ali, por sinal, um tom mais forte que as outras vogais, e consoante, C, V, T, C. E a gente repete, claro, o ing. Repetimos também a consoante final. Então, to begin, começar, fica beginning. To begin, beginning. E o beginning também é um substantivo. Então, the beginning is here. O começo é aqui. Certo? To begin é começar. Beginning, o começo. Quando eu quero dizer assim, o começo, o substantivo, né? The beginning of all. Começo de tudo. Vamos supor. Então, eu repito aí, nesse caso, a última consoante, acrescento o ing. E transformei to begin, que era verbo, em beginning, que pode ser começando e pode ser começo. Certo? Posso transformar num substantivo e posso dar continuidade ao verbo. To forget, que é esquecer. Forgetting. 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 Atenção na vogal tônica, que é o E. Forget. É. Forgetting. Repito a última consoante, né? Dobro ela e acrescento o ing. Nos verbos terminados em IE, retiramos o IE e acrescentamos ING. Então, to die, morrer. Dying. Dying. E acrescentamos um Y também, certo? Trocamos o IE por Y e colocamos o ING. Então, to die, dying. To lie, lying. To tie, que é amarrar, tying. Certo? Bem, creio eu que tenha sido bem simples aí de estudar essas terminações e essa forma verbal, o gerúndio do inglês, certo? Okay, guys, thank you very much. See you next class.